digam amém, amém e amém. Bom, gente, o tema que o Senhor Ele colocou no meu espírito para trazer hoje à igreja, está escrito aí, ó. Vamos ler comigo? A falta de reverência gera a ausência da glória de Deus. Vamos ler mais uma vez? A falta de reverência gera a ausência da glória de Deus. Amados irmãos, nesse momento nós lemos um contexto bíblico em 2 Samuel capítulo 6, onde fala que o rei Davi, um homem que é o segundo coração de Deus, no momento em que Davi estava reinando sobre Israel, dando início ao seu reinado, havia um desejo no coração de Davi de trazer a arca de Deus, que se encontrava na casa de um homem chamado Abinadab. A arca se encontrava nessa casa porque um tempo atrás essa arca foi tomada pelos filisteus, inimigos de Israel. Deus permitiu que a arca, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, não era essa, mas era algo parecido com esse objeto. A arca de Deus é o símbolo mais sagrado dos judeus. E a arca de Deus foi construída pela própria vontade de Deus, através do ministério de Moisés. No tempo ali que Deus deu orientação a Moisés na construção do tabernáculo, Deus lhe deu todas as diretrizes, que tipo de material, os objetos, que tipo seja de ouro, de prata, os objetos teriam que ser feitos. Então Deus ele deu todo o planejamento, Deus ele deu toda a direção a Moisés para construir o tabernáculo e também a arca. A arca é o elemento mais sagrado, como disse, dos judeus, porque ela representa a glória de Deus. A glória de Deus significa a presença de Deus, significa a Shekinah de Deus, no hebraico. Então a arca era onde ficava no lugar mais santo do tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 pedaços. Um era o lugar, era o pátio, ou era o átrio. Existia o lugar santo e existia o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era onde ficava o objeto, a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Quando o povo tinha guerra contra os seus inimigos, era comum de Deus dar orientação ao povo de levar a arca à frente da batalha, e ali representava a presença de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus sobre a vida de Israel, sobre a vida do seu povo. Então a arca, ela representa o quê? A própria presença de Deus. Era um objeto sagrado. E Davi, naquele momento ali, quando ele estava tomando posse do reino de Israel, havia um coração do rei Davi de ter a arca, porque ele sabia que esse elemento era fundamental para que ele tivesse um bom governo, um bom reino, para que ele tivesse vitória diante dos seus inimigos, para que o seu reinado viesse a prosperar. Davi, como um homem temente a Deus, um homem que era amado ao Senhor, um adorador, ele queria a presença de Deus no seu reinado. Ele sabia que era insuficiente, com as suas habilidades, com a sua força, com a sua inteligência, apacentar, reinar sobre o grande povo. Então ele desejava ter a arca de Deus. Mas a Bíblia fala que nesse momento também Davi comete uma imprudência. Davi, por mais que era um homem de Deus, no primeiro versículo do capítulo de 2 Samuel capítulo 6, vai me dizer que Davi, ele consulta 30.000 homens da elite de Israel para trazer a arca. E aí ele consulta aqueles homens, mas infelizmente Davi consultou a todo mundo, menos a forma correta de trazer a arca para Israel. Porque a arca, por ser um objeto tão sagrado, Deus levantou alguns homens que eram chamados levitas para transportar a arca. A arca não poderia ser transportada de qualquer maneira. Não era qualquer um que poderia pegar na arca e levar a arca, mas homens separados, homens consagrados. Havia todo um ritual para transportar o objeto mais sagrado de Israel, que era a arca, que representa essa aqui. A arca era feita de madeira cássia, era revestida de ouro fino, tanto por dentro como por fora. Havia 12 querubins, que representavam a santidade de Deus.
aonde se prostravam uns com os outros, aonde as asas um tocava no outro, aonde que representava a própria santidade ao Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, quando Davi houve um desejo no seu coração de transportar essa arca para colocar no meio de Israel, em Jerusalém, ali ele faz alguma consulta aos homens, 30 mil homens, a elite de Israel, mas ele não consulta de que maneira deveria transportar de uma forma correta, por ser um objeto sagrado. Ele não consulta os pergaminhos, a palavra. E a Bíblia fala que houve uma tragédia. Quando Davi, por mais que a intenção era boa, infelizmente ele estava agindo de uma forma errada. A vontade de Deus é ter a arca no meio do seu povo, mas Deus ele tinha princípios para você ter a arca no meio do seu povo. Muitas pessoas às vezes têm boas intenções, ideias que são boas, até têm motivações certas, mas fazem da maneira errada. E ali Davi ele cometeu essa falha. Ele ali recebe ali aquela orientação da elite de Israel de ter a arca, e ele vai em casa de Abinadab, onde essa arca estava ali depositada já há bastante tempo. E ali o desejo de Davi de transportar a arca, a Bíblia fala ali que os homens colocaram a arca sobre carros de boi, e não era para ser transportada dessa maneira, era com toda a reverência, por ser algo sagrado. Eles colocaram a arca em carros de boi. A Bíblia me fala ali que Aio e Uza, que eram filhos de Abinadab, aonde estava a arca de Deus, no momento que os carros de boi ali começou a andar, o carro tropeça, os bois tropeçam em alguma coisa, alguma pedra, em algum declínio, e a Bíblia fala que a arca ela começa a cair daquela carroça. Usa com boa intenção, coloca a mão na arca, e a Bíblia fala que ele é fulminado. A Bíblia fala aqui no versículo, chamou aquele lugar aqui, versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, Deus feriu ali por esta imprudência, ou seja, e morreu ali junto à arca de Deus. Ali abriu uma rotura no meio do corpo de Uza, ao ponto de você até mesmo ver do outro lado. Ou seja, ele foi fulminado, ele morreu. E talvez você fale, mas espera aí, pastor, esse homem não estava com boa intenção, a arca ia cair. Mas vocês têm que entender o seguinte, que para transportar a arca, deveria ser segundo os princípios de Deus. Quantas pessoas, irmãos, às vezes têm boas intenções, às vezes de estar dentro de uma igreja, tem boa intenção de cultuar a Deus, tem boa intenção de servir a Deus, mas para você cultuar, para você servir a Deus, não basta somente ter boa intenção. Deus ele tem princípios, porque o nosso Deus é Deus de santidade. Não adianta eu aqui só fazer para Deus, eu tenho que fazer com Ele e para Ele. Aleluia! Então, para servir a Deus, nós temos que ter reverência. Seja você um simples membro de uma igreja, um simples servo, ou até mesmo exercendo o ministério, não basta somente fazer. Deus ele tem princípios, reverência à sua palavra, de que maneira nós devemos fazer. Aqui Davi ele buscou consultar a todo mundo, menos a Deus. Quantas vezes nós desejamos realizar algo em ministério, talvez você que exerce o seu, e você consulta todo mundo de que maneira vai fazer, consulta pessoas. Nós temos que aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo e consultar ao Senhor. A arca representa a glória de Deus. Aonde a glória de Deus se manifesta, há milagre. Aonde a glória de Deus se manifesta, há cura. Aonde a glória de Deus se manifesta, há toda sorte de provisão. Há manifestação do Espírito Santo, há sinais e maravilhas. Todos nós desejamos ter a arca de Deus, no sentido da glória de Deus, da presença. Mas de que maneira, quando Davi viu que foi uma tragédia, a maneira de transportar a arca, a Bíblia ele faz uma pergunta, Davi ele faz uma pergunta a ele mesmo: de que maneira a arca do Senhor virá a mim? De que maneira eu posso ter a manifestação de Deus na minha vida? De que maneira eu posso viver milagres de Deus? De que maneira eu posso viver sinais e maravilhas? Meu irmão, entenda bem isso. Tudo que Deus realiza em nossa vida é pela graça, é pelo favor imerecido. As curas que nós alcançamos, oramos, Deus abençoou, é pela graça, nós não merecemos. Mas isso não significa que nós podemos andar diante de Deus com falta de reverência.
Aleluia! Reverência significa, botei aqui no dicionário, respeito. Significa veneração. Amados, nós temos que respeitar e reverenciar e venerar o nosso Deus. Por mais que Davi teve boa intenção, ele cometeu algo de uma forma errada. A intenção de cada um de nós é ter a glória de Deus, e isso é louvável, porque a vontade de Deus é manifestar. Mas de que maneira eu desejo Deus se manifestar na minha vida? Deus não quer se manifestar na nossa vida de qualquer maneira. A Bíblia fala que nós devemos buscar a santidade. Quando Deus falou a Josué: santificai o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus, ele quer se manifestar muito mais, seja em nosso lar, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos, seja no ministério, mas nós precisamos saber de que maneira estamos transportando a glória de Deus. Se é com reverência, se é cumprindo os seus princípios, se é segundo obediência à palavra. A Bíblia fala ali que nesse momento Uza, ele é fulminado, abriu-se uma rotura no seu corpo e ele foi fulminado. Uza morreu por causa que não tinha uma reverência às coisas de Deus. Escute isso. Ele se preocupou muito mais com o objeto do que com a presença de Deus. Porque a arca, na verdade, é um objeto. Muitas pessoas estão se preocupando muito mais com coisas, e às vezes nos seus ministérios, às vezes na sua vida, do que com a presença de Deus na sua vida. E muitas pessoas, por não reverenciar Deus, estão vivendo isso. A ausência da manifestação da glória de Deus. Pessoas, por não reverenciar Deus, estão morrendo espiritualmente, porque não dão valor. A palavra irreverência significa também perda da valorização. Quando você deixa de valorizar aquilo que Deus é. A Bíblia fala, irmão, que nós temos que dar honra a quem tem honra. A Bíblia fala que o Senhor lhe diz o seguinte: aquele que me honra, eu honrarei. Nós temos que servir um Deus não de qualquer maneira. Por quê? Eu não posso servir a Deus, pastor, de qualquer maneira. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E para entrarmos na presença de Deus, não é de qualquer jeito. Ele é Pai, somos os filhos, temos uma liberdade, mas não podemos lhe faltar com um respeito. Não podemos lhe faltar com uma reverência devida. Não podemos lhe faltar com uma honra. Não podemos faltar com a nossa veneração a Ele, a nossa adoração. Aleluia! Imagine você, irmão, por que Uza perdeu essa reverência? Imagine você, anos, o objeto na casa do seu pai chamado Abinadab. Tem pessoas que estão acostumando com a bênção de Deus. Tem pessoas que estão perdendo a reverência porque já estão se acomodando com a presença de Deus. Aquele objeto na casa de Uza estava há anos. Imagine Uza no meio da sala, aquele objeto lá escondido no canto da sala. Imagine a Uza quando era pequenininho, jogava a bola e chutava e batia na arca. Pulava em cima da arca. Era pequeno, uma criança. E com isso foi crescendo, se acostumando, banalizando aquilo que tem peso, que é santo. Aleluia! O que nós queremos trazer aqui essa noite, irmão? Quantas pessoas cristãs hoje estão banalizando e estão faltando com reverência ao Deus que é santo? Quantas pessoas, por exemplo, dentro da própria igreja, chamados cristãos, que usam o nome de Deus em vão? Tem pessoas que fazem hoje piadinha com o nome de Jesus, sátiras com o nome de Jesus, usa o nome de Deus em vão, como tem um mandamento de Deus lá em Êxodo, uma lei que Deus deu a Moisés: não usará o nome do Senhor em vão. Quantas pessoas têm banalizado o nome de Jesus Cristo? Brincam, piadinha, é brincadeira, satirização. Estamos fazendo
menosprezando o nome que é mais poderoso de todo o universo, o nome que é para ser honrado, o nome que é para ser respeitado e venerado. Muitas pessoas não estão vendo a glória de Deus na sua vida, porque usam o nome de Jesus de uma tal maneira banalizada, que quando precisa orar por uma enfermidade e quer usar o nome de Jesus, já está tão banalizado que não tem mais autoridade. Seja para repreender um demônio, seja para exercer uma autoridade no mundo espiritual, porque fala torta à direita o nome de Jesus sem reverência. Esse nome, meu irmão, a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará. Esse nome é o nome mais poderoso de todo o universo. O inferno treme, aleluia, quando ouve esse nome. Esse nome ele tem que ser usado no seu devido valor, tem que ser usado na hora certa e não de uma maneira banalizada. Começamos a acostumar com a arca, como a Uza acostumou. Estava tanto tempo a arca na casa dele que se tornou algo banal. Aquilo que era santo não tinha tanto valor, se tornou um objeto indiferente. Meu irmão, nós não podemos tratar o nome de Deus, de Jesus Cristo, como algo diferente na nossa vida, porque nesse nome há poder. Usar da maneira correta. Quantas pessoas, por falta de reverência, meu irmão, usam o nome de Deus em vão? Quantas pessoas estão jurando pelo nome de Deus? Olha, eu juro por Deus. Quando a pessoa jura por nome de Deus, é porque ela não tem credibilidade nenhuma, porque ela precisa jurar por outros. A Bíblia fala que eu não devo jurar nem pelo céu e nem pela terra, porque não foi eu nem que criei, nem céu e nem terra. Quem criou foi ele é que é o dono. A Bíblia fala que a palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Aleluia! Quantas pessoas juram pelo nome de Deus? Quantas pessoas hoje na igreja, por falta de reverência, fala aquilo que Deus falou e Deus não falou nada? Olha, Deus me falou isso, Deus me falou assado, amanhã depois aí Deus falou, não, Deus já não falou. Isso é falta de temor a Deus, falta de reverência. Não use o nome de Deus em vão, porque muitas pessoas, por brincar com o nome de Deus, não têm visto a manifestação da glória de Deus na sua vida. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Aquilo que Deus falou, você fala. Se Deus não falou, não fale em nome de Deus. O que eu vejo hoje, pessoas dizendo, Deus falou comigo assim, Deus falou, amanhã já Deus desfalou. Que Deus é esse, irmão? Deus não é Deus de confusão. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Se Ele disse, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ou então Ele nunca falou. Mas quando você fala em nome de Deus, que Deus falou comigo assim, assim, assado, ou entregar alguma coisa da parte e falar que é Deus que está falando, meu irmão, você tem que vigiar. Muitas pessoas estão deixando de crescer espiritualmente, muitas pessoas estão deixando de decolar na sua vida espiritual, muitas pessoas estão deixando de receber a manifestação da glória de Deus, porque estão banalizando as coisas de Deus. Reverenciar Deus, irmão, é dar valor àquilo que tem valor. Hoje nas igrejas, eu estava lendo uma pesquisa, e graças a Deus que isso é algo, eu falo graças a Deus que não é aqui somente, porque as pessoas às vezes pensam, está pregando porque aqui na igreja o pastor está pregando, não, para você ver como é que as coisas, irmão. Eu estava lendo no estudo, e as maiores preocupações hoje dos pastores, nas suas igrejas, das suas lideranças, é a falta de reverência do povo diante de um culto. É a falta de reverência. Todos os diáconos, quando chega um certo pastor, isso é estudo. As preocupações do diácono, quando leva o pastor, são essas. Cadê o diácono? Está aqui, né? Vê se bate.
Vê se bate, irmã Maria. Pastor, as pessoas não param de conversar na igreja. A pessoa na palavra, elas estão conversando. Pastor, as pessoas toda hora, na hora da palavra, elas se levantam para beber água, toda hora. Tem pessoas que vai 8 vezes no banheiro na hora da pregação da palavra de Deus. Tem pessoas que na hora da palavra ficam nos corredores. Parece que o crente tem um comichão que ele não para. E eu falo que isso não é comichão, isso é um demônio que tem que ser amarrado em nome de Jesus. Meu irmão, como é que pode Deus estar falando da igreja? Na hora que Deus está falando do seu povo, você levantar e dar as costas para beber água. Quando alguém está conversando com você, se alguém levanta e dá as costas no meio da conversa, o que você pensa dessa pessoa? Essa pessoa está tendo algum respeito com você? Essa pessoa está tendo alguma reverência a você? Isso se chama desonra. Meu irmão, nós sabemos, aqui ninguém é Caxias, e tem momentos que é difícil, é um problema, temos que ir. Mas a situação que o pastor me fala, tem pessoas que vai 6 vezes no banheiro na hora do culto. Tem pessoas que não conseguem, na hora da palavra, ela se levanta. Na hora que Deus vai falar à igreja, meu irmão, onde está a reverência a Deus? Pessoas que saem desde metade de uma mensagem, dá as costas e vão embora. Está sendo que nem usa, está banalizando, está se acomodando, se conformando com a presença de uma tal maneira que ela se tornou indiferente para a sua vida. Meu irmão, dá honra a quem tem honra. Pessoas que conversam o tempo todo, ou conversas fora do tempo, conversas que não tem nada a ver com a adoração, pessoas que conversam às vezes criticando às vezes um louvor, criticando às vezes uma pregação, fazendo brincadeirinha, conversando com A, B, C. No momento que Deus fala, meu irmão, a igreja tem que se calar. Pessoas que pegam um celular, pessoas que estão aí no, como é que é o nome do bagulho? É o WhatsApp. Fiquei decorando, não aprendi nada. Meu irmão, na hora do culto, toda hora, sabe o que é isso? Falta de reverência a Deus. E por faltar reverência a Deus, começa a entrar a morte espiritual. Amém? Porque na hora da palavra, às vezes é o rema de Deus, que naquele momento Deus vai liberar você, que pode mudar a tua vida, tu levanta e dá as costas para Deus. É no momento que Deus está trazendo cura, é no momento que Deus está trazendo uma libertação, é no momento que Deus está levando ali uma palavra, uma direção, talvez uma resposta de oração para a sua vida, a pessoa levanta e dá as costas para Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Meu irmão, fala para o teu irmão, dá honra a quem tem honra. Aleluia. Como é que eu tenho que me posicionar, irmão, quando eu estou diante da presença do Senhor? Pastor, Deus não habita em templo feito por mãos, eu sou a igreja. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmão. Essa instituição, a igreja do Senhor, quando ele é revelado através da palavra, quando ele é glorificado no meio do seu santuário, quando ele é adorado, existe uma manifestação, uma unção e uma presença de Deus de uma forma diferente no meio do seu arraial, no meio do seu povo. Porque é no meio da comunhão que ele ordena a bênção. Existe sim uma manifestação. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando. Enquanto eu estou ministrando aqui, pessoas podem estar sendo curadas agora em nome de Jesus. Caroços estão sumindo. Pessoas recebendo uma resposta de oração. Porque existe uma manifestação. E nós temos que honrar isso em reverência. Aleluia. Em Abacuque capítulo 2, versículo 20. Abra sua Bíblia. Abacuque capítulo 2, versículo 20 diz assim: quantos achou? Diga glória a Deus. Mas o Senhor está no santo templo, cale-se de
diante dele toda a terra. Deus está aqui, meu irmão. Aleluia. Deus está aqui. Se eu quero ver também a manifestação, se eu desejo ver a glória de Deus na minha vida, se eu desejo ver a glória de Deus na vida dos meus filhos, da minha família, se eu desejo ver a glória de Deus no meu ministério, se eu desejo ver a glória de Deus nas minhas finanças, se eu preciso do favor de Deus, se eu desejo a presença de Deus em tudo que eu venho a fazer, eu devo ter reverência a esse Deus em nome de Jesus. Aleluia! Só Ele é digno de honra, de glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Reverenciar é temer a Deus, irmãos. É respeitar, não é ter medo. É ter respeito ao Senhor. Porque quando Deus está usando, seja um profeta, um pregador, é Deus falando à sua igreja. Aleluia. E a gente tem que ter essa reverência, irmão. Fala para o seu irmão, não se acomode com a presença de Deus. Não se torne indiferente com o passar do tempo. Aleluia. Porque Ele é santo, irmão. Aleluia. Então aqui fala em Abacuque, né? Que eu devo me calar. E a pergunta é: o que eu tenho falado no momento dos cultos? Será que eu tenho falado a vida alheia? Será que eu tenho falado mal de irmão A, de irmão B? Será que eu tenho feito os cochichos no meio dos corredores? Aleluia. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Será que eu tenho gastado meu tempo quando é para adorar a Deus em meu celular, em meu Facebook? Às vezes eu vejo pessoas dentro da casa de Deus. Isso aqui não acontece aqui não, glória a Deus. Pessoas no momento da adoração, no momento do culto, conversando no celular, meu irmão. Sabe o que você demonstra a Deus? Que você não tem reverência a Ele. Porque a adoração é quando você adora e exalta o Deus da tua vida. A adoração não é porque gosto ou não, isso não importa. A adoração é dar a Deus aquilo que Ele quer receber. Se Deus quer receber o meu glória, eu dou glória. Se Deus quer receber a minha adoração, eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade, porque temos prazer na sua presença. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver a manifestação, mas eu preciso reverenciar a Deus. Davi queria trazer a arca de Deus e não foi daquela maneira. Houve perdas, houve morte espiritual, morte física. E da mesma forma, se você deseja ter a glória de Deus, a presença de Deus, Davi teve que gastar tempo nos manuscritos e aprender sobre a santidade, que maneira trazer com reverência aquilo que ele tanto queria. Aleluia. Dá honra a quem tem honra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, irmão, em nome de Jesus, uma coisa interessante que diz o seguinte: que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você, quando conversa com uma pessoa que foi ex-macumbeiro, as pessoas, quando serviam a demônio, a diabo, a entidade, a um Deus falso, o Deus desse século, o inimigo, Satanás, pessoas que viviam no tempo da ignorância, servia com dedicação, com devoção, servia nas encruzilhadas, em cachoeiras, nas matas virgens, não tinha hora, sacrifícios, holocaustos, adorando um falso Deus, a demônios, reverenciando as entidades, pessoas que se prostram até mesmo quando a entidade passa, pessoas que davam tudo quanto tinha para pagar porco, ovelha, carneiro, para agradar as entidades, praticavam cada serviço imundo, sujo, porque o diabo ele quer isso, envergonhar a imagem e semelhança de Deus. Ao pegar uma pessoa que no tempo da ignorância fala: olha aí Deus, o que eu faço com a tua imagem de criatura? Eu levanto ela para me servir cachorro de cavalo. Aí quando nós temos Jesus, o libertador, o Senhor, aquele que morreu em nosso lugar naquela cruz,
E Deus, ele se interessa pelo seu louvor. Falta de reverência. Tem pessoas que perderam tanta reverência que não conseguem mais dar um glória a Deus. Tem pessoas que perderam tanta reverência a Deus quando a pessoa é curada de um câncer, quando a pessoa é curada às vezes de uma diabetes, quando as pessoas é curada de um tumor. Meu irmão, às vezes para agradecer a Deus é difícil, irmão, vamos glorificar o Senhor. Acostumaram com a bênção, perdendo o temor, perdendo a reverência àquilo que é santo. Aleluia. Fala para o Senhor, não acostuma com a bênção de Deus não, meu irmão. Dá valor àquilo que tem valor. Às vezes se torna tão difícil para estar em culto 2 vezes na semana. Se tornamos às vezes crentes domingueiros, podendo estar no culto para celebrar o nome do Senhor e adorar, mas a presença de Deus está me tornando indiferente. Eu começo a trocar um culto por um futebol, eu começo a trocar um culto por novela, eu começo a trocar um culto pela TV. Eu estou cansado hoje não. E você está se prostrando diante do Deus do século, recebendo informações que não te edificam. A falta de reverência, a ausência da glória e morte o quê? Espiritual. Hoje uma semana não vem, já não vem mais, frequentava 3 vezes na semana, agora para frequentar uma vez o culto já é difícil, escola bíblica nem pensar, já sei tudo, já aprendi. Falta de reverência. Ausência da manifestação de Deus, ausência da Shekinah, ausência, entendemos que sem Ele nada somos, aleluia, entendemos que Ele é a fonte da minha vida, tudo quanto eu preciso estar nele. O meu tempo de cultuar a Deus se torna tão pequeno e tão pouco. Pessoas que às vezes, por falta de reverência, começam a reclamar do ar-condicionado. Hoje eu não vou no culto porque estou resfriado. Achei! Hoje eu não vou no culto porque hoje não ligaram, o ar está quente. Hoje eu não vou no culto porque aquela cadeira me incomoda tanto, sabe como é que é, né? Eu não posso sentar porque me dá dor nas costas. Se lembra quando Jesus tomou aquela cruz por amor à minha vida e à sua vida, e carregou, foi humilhado, ali crucificado, coroado com uma coroa de espinho, sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, e você não pode gastar um tempo, uma horinha, para dar adoração e a glória a Deus. Sabe o que é isso? Falta de reverência. Pessoas que vão perdendo seus valores no decorrer da sua vida, se tornando religioso. Deus, Ele quer verdadeiros adoradores, irmão. Não servimos a Deus por aquilo que Ele tem nos dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. O que Ele me dá é fruto de uma comunhão. O que Ele me dá, eu não mereço, mas eu adoro ao Senhor. Eu sei que tem um favor que eu não mereço, mas Ele me ama, Ele me adora, Ele me ama como um filho. Aleluia! E valorizar isso a cada dia, irmão. Valorizar como pai, valorizar Ele como amigo, valorizar como Deus Todo-Poderoso. Valorizar. Aleluia! E a palavra de Deus, amados, em nome de Jesus. Quando eu começo aqui, eu notei aqui algumas coisas, alguns pontos que eu começo a enxergar, né? Tem pessoas que pedem tanta reverência que não conseguem ficar o culto por inteiro. Tem pessoas que chegam à tarde e ficam vendo a hora para sair mais cedo. Já viu isso? Chega atrasado no culto, não adora e já fica assim no relógio. Está pensando o que vai fazer depois. É o cachorro quente que vou comer? É a pizza? É o beijinho no namorado? Você está na casa de Deus é para adorar ao Senhor, irmão. Você não está na casa de Deus para namorar. Você está na casa de Deus é para adorar aquele que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Tem tempo para todas as coisas, mas o tempo de culto é reverenciar, é louvar, é adorar, é glorificar, é exaltar aquele que é digno de honra, de glória e toda adoração ao Senhor. Aleluia! Às vezes queremos tantas coisas, queremos ser abençoados, queremos ver a glória de Deus na nossa casa, na nossa família. E como é que está a nossa reverência a Ele? Quando nós temos realmente reverência a Deus, irmão, e quando nós estamos tendo irreverência, nós temos que analisar nossos conceitos. Primeiro passo para a mudança da minha vida: colocar em ordem as minhas prioridades, porque Jesus ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Quantas pessoas arrumam tempo para fazer tudo e não para cultuar a Deus? Quantas pessoas abrindo mão de ministério como fosse trocar de roupa? Como as pessoas às vezes saem da igreja como também muda de roupa? Falta de reverência, meu irmão. Falta de maturidade. Aleluia!
Jesus aqui é o mesmo em qualquer lugar. Quantos estão entendendo? Reverência. Quantas às vezes não querem passar porque está passando uma dificuldade? É um problema às vezes com o irmão A, com o irmão B. Às vezes é porque o irmão não tem uma paz do Senhor. É porque teve um problema no ministério. Olha, eu vou entregar o cargo, vou entregar, estou indo embora, eu não aguento mais. Enquanto ele levou tudo sobre si por amor à minha vida e à sua vida. Falta de reverência. Senhor, independente, eu estou fazendo a tua obra. Pode vir perseguição, pode vir injustiça, sofro eu, mas não sofro a tua obra. Eu não vivo mais, mas Cristo vive e reina na minha vida. Aleluia! Pessoas buscando o evangelho de facilidades. Enquanto Hebreus capítulo 12, abre a sua Bíblia, abra lá em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olha aqui a exortação: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia! Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Olhar para ele, irmão. Tem pessoas que não querem sofrer isso aqui por causa de Jesus. É mais cômodo eu dar o meu jeito. E tem coisas que Deus está tratando de nós. Deus permite passar situações para tratar da nossa vida, para tratar do nosso ministério, para tratar da nossa personalidade, do nosso caráter. Aleluia! Do nosso temperamento, como estamos ministrando aqui pela manhã, das nossas emoções. Como é que você vai ser tratado se você não é confrontado? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, amados, em nome de Jesus aqui eu botei uma coisa interessante, né? A reverência de Deus, o que ela traz? Primeiro caso, a reverência de Deus, ela traz milagres. Aqui foi sexta-feira ministrado, por isso que eu falei que foi uma confirmação, né, Tiago? Que ali ele ministrou sobre o centurião romano, um homem que tomava conta e estava no comando de 100 homens. Aquele homem entendeu que era uma autoridade quando viu Jesus. Ele sabia e conhecia sobre a autoridade. Ele falou assim: Senhor, ele falou: vai na tua casa? Não, vai na minha casa não, porque eu não sou nem digno de receber o Senhor. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado ficará são. Aleluia! Sabe o que é isso? Eu não sou digno de nem receber. Sabe o que é isso? Reverência. Reverência a Deus. Jesus olhou para ele e falou: ó, a fé igual desse homem nunca vi nem em Israel. Tão grande a fé desse homem. E naquele momento, aquele homem recebeu o seu milagre para a glória de Deus. Meu irmão, é reverência. Tem crente que não tem nem reverência nem para pedir a Deus. Aleluia! O respeito a Deus. Reverência gera milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você reverencia a Deus, é porque você está se tornando uma pessoa sábia. Aleluia. O homem que teme a Deus, todo homem e mulher que teme a Deus, são pessoas sábias. E às vezes na igreja está faltando temor. Porque o homem que teme a Deus, ele se humilha diante de Deus. Ele tem humildade para crescer. Mesmo que ele erre, ele tem humildade: Senhor, eu errei, eu pequei, seja com Deus, seja com meu irmão, mas eu tenho humildade para crescer, Senhor. Ter reverência a Deus, irmão, é obedecer a palavra de Deus. Porque a pessoa que não tem reverência, ela não cresce.
porque ela desvaloriza aquilo que Deus fala. Pessoas ficam anos na igreja, 10, 15, 20 anos, e você não vê transformação de vida. Por quê? Falta do temor e da reverência a Deus. Quando você reverencia a Deus, você vai amar até mesmo o teu irmão que seja mais difícil. Quando você reverencia a Deus, você vai liberar perdão. Quando você tem reverência a Deus, você vai buscar se relacionar melhor com aquelas pessoas que estão do seu lado. Quando nós temos reverência a Deus, nós fazemos a obra de Deus não para o homem, mas é para Deus. E fazemos por amor. Aleluia! Com a motivação certa. Quando reverenciamos ao Senhor, nós servimos a Deus de boa vontade. Porque entendemos quem é Deus na nossa vida. Aleluia! E quem reverencia a Deus vive debaixo de bênção, de milagres, de glórias. Aleluia, de vitória. Porque é um servo fiel ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 9, uma das coisas que Deus ele realiza em nossa vida através da reverência é a edificação. Em Atos capítulo 9, no versículo 31, diz o seguinte: assim, pois, a igreja de toda a Judéia e Galileia, Samaria tinha paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Quem reverencia a Deus tem uma vida de paz. Deus até dá paz diante dos seus inimigos. Quem reverencia a Deus será edificado. Porque se você não reverencia aquilo que Deus diz a você, mesmo que seja um confronto para mudar a sua vida, se você nega e desvaloriza aquilo que Deus está falando, como é que você vai crescer? Como é que você vai ser edificado? Como é que podemos ser abençoados? O Espírito Santo ele só trabalha aonde ele encontra liberdade. Quem reverencia a Deus bota Jesus em primeiro lugar na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu reverencio a Deus. Se as tuas atitudes não condiz com a tua palavra, você está sendo um crente mentiroso. Aleluia! Tem pessoas que falam, eu reverencio a Deus e respeito. Qual o lugar que você tem dado a Deus na sua vida? Onde você tem botado Jesus? Você tem tempo para Ele? Você tem compromisso com Ele? Você honra Ele? Você se faz presente na casa de Deus? Quando você reverencia a Deus, Deus ele sabe quem reverencia aqueles que não. Deus não quer religiosidade, Deus ele quer verdadeiros adoradores, irmão. Não adianta a gente vestir capa de santidade se a gente não viver ela. Não adianta se ataviar como um cristão se a gente não consegue oferecer o nosso melhor a Deus. Aleluia. Deus ele quer contar com cada um de nós. A sua glória quer ser manifestada em todo lugar. A sua glória quer se manifestar em casamentos, em famílias, em todas as áreas da sua vida, o poder, o favor dele. Mas para isso, vamos tratar Deus com toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos tratar a Deus com reverência. Sabe o que é isso que Deus está trazendo aqui hoje? É cura para a nossa vida espiritual. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós não adoramos isso aqui. Isso aqui é um objeto nos dias atuais. Aleluia. Nós temos que adorar ao Senhor em espírito e verdade. É através das nossas ações, atitudes e palavras que nós demonstramos e reverenciamos esse Deus vivo. Da minha devoção a Ele, do meu compromisso, do meu servir a Deus, das minhas atitudes com o meu próximo, você demonstra, você reverencia a Deus. Em respeitar as pessoas, em amar o irmão. Aleluia. Os 2 mandamentos foram resumidos nesse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Por falta de reverência,
para abrir uma legalidade, tem pessoas morrendo espiritualmente, por não reverenciar, dar honra àquilo que deve ser honrado. Aleluia! Então arruma a tua casa, irmão.